Se tivesse um medidor, um raio-x, como todo lugar que a gente vai agora tem, né? Uma câmera, você está sendo filmado. Outro dia, eu entrei no estabelecimento, aí a câmera fez bem assim. Ela fez... foi nos meus pés e depois voltou assim no alto da cabeça. Aí eu conversei com o empresário, lá o comerciante, eu falei, essa câmera é diferente, né? Qual que é a tecnologia que vocês estão usando? Não, é que essa câmera, além dela trazer a visibilidade da pessoa, ela tem um potencial de fazer uma detectação de metal, ela tem um detector de metal. Então, se um ladrão, alguém chegar mal intencionado com uma arma escondida, a câmera consegue captar, dá um sinal e já vai a segurança acionada. Se tivesse uma câmera espiritual para medir agora, e quando a gente entrou, vamos mentalizar aqui, uma câmera do Espírito Santo, e ele fizesse um raio-x na minha vida e na tua vida. Essa câmera, ela tem o poder, tivesse o poder de detectar o seu relacionamento com o Pai, a sua relação com Deus, o seu relacionamento com Deus. A pergunta é, como que está o meu relacionamento com Deus? Essa é a pergunta. Como que está o meu relacionamento com Deus? Nenhum dos discípulos, a gente vê aqui, estava orando com Jesus. Mas eles não estavam sentindo a necessidade, nem o prazer na oração. Se eu for perguntar, não vou nem perguntar que vai constranger. Mas se eu fosse perguntar, não vou perguntar, mas se fosse perguntar para os jovens aqui presentes, como que está a sua vida de oração? Eu não vou perguntar para não constranger. Aí, outro dia uma menina me perguntou assim, pastor, qual que é o tempo certo de oração? É 1 hora? É 2 horas? É meia hora? Qual que é o tempo certo de oração? Aí eu olhei para ela e falei, o tempo certo de oração não é nem 1 hora, nem 2 horas, nem meia hora. Ela falou, não, pastor, qual que é o tempo certo de oração então? Eu falei, o tempo certo de oração é quando você entra no trono, no altar da oração, sem pressa de sair, e você se derrama na presença de Deus. Esse é o tempo certo. Isso pode acontecer em 10 minutos, pode acontecer em 1 hora, pode acontecer em 2 horas, mas o fato é que o tempo certo é quando eu entro, eu ajoelho na presença do Pai e eu me derramo na presença do Pai. Eu não tenho pressa de sair, eu não tenho pressa de ir embora. A gente vive uma geração, irmãos, em que o relógio tornou-se o nosso inimigo. Eu preguei no último sábado na nossa igreja, falei sobre a presença de Deus, o Shekinah, a glória de Deus, e uma característica é que o povo não tinha pressa para sair da glória de Deus. E hoje, por mais que a gente esteja num ambiente espiritual, as pessoas olham para o relógio e dizem, deu 9h30, 9h31, eu fecho a minha Bíblia, eu não, mas a gente faz isso, fecha a Bíblia, pega debaixo do braço e vai embora, porque ele tem a ânsia de sair logo na presença de Deus. E deveria ser o inverso, que quando pouquinho tempo a gente tem, porque é 1 hora, 1h30, o culto, 2 horas no máximo, esse pouquíssimo tempo, Senhor, eu estou aqui para me derramar, eu vou louvar, vou elevar as minhas mãos, vou orar, vou falar com o Pai, vou deixar Ele falar no meu coração, vou sentir a sua presença, vou me derramar, vou abrir o meu coração, Ele vai me encher, vai batizar, Ele vai me encher de dons, porque eu quero manter o meu relacionamento com o Pai. Outro dia me perguntaram, pastor, por que Jesus não está batizando? Jesus não batiza mais com o Espírito Santo como batizava outrora. Quem já leu aqui o Diário dos Pioneiros? O Diário de Gunnar Wing? Os pioneiros da Assembleia de Deus. Todas as vezes que eu releio aquele livro, eu choro. Eu choro. Porque no Diário de Gunnar Wing, ou o Diário dos Pioneiros, que é uma outra biografia, eles começam a narrar como que eram os cultos do início da nossa igreja. Aí eles sempre terminavam, é um diário mesmo.
E aí ele sempre terminava. E naquele culto, Jesus batizou com o Espírito Santo 20 pessoas. Batizou pessoas, houve curas, havia interpretação de línguas, havia maravilhas, sinais e prodígios. E a pergunta é, por que isso não acontece mais hoje? E eu tenho uma tese, eu, pastor Lúcio, ninguém precisa concordar comigo. A minha tese é a seguinte, porque o batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder para uma obra específica, que é a evangelização. Jesus me enche de poder e de autoridade para mim evangelizar as almas. E aí a minha tese é o seguinte, Jesus não está mais enchendo tantas pessoas como enchia outrora, porque as pessoas não querem mais se comprometer com o Evangelho. Não querem mais se comprometer. E se não quer se comprometer, para que Jesus vai encher? Para ficar no banco, na cadeira, falando língua estranha? Isso não há propósito, não há objetividade. Jesus enche com o Espírito Santo. Ele quer que nós tenhamos uma vida espiritual em alto nível para atacar o inferno. Quando Jesus instituiu a igreja, Mateus 16, 18, Jesus olha para Simão, chama ele, né? É o Pedro, e diz, Simão, tu és Pedro. Aí Jesus fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E na revista da Almeida, diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas, no grego original você estará em mim e o inferno não vai resistir ao ataque da minha igreja. É a igreja que ataca o inferno. São os jovens que atacam o inferno. E o inferno não resiste ao ataque da igreja. Você entendeu essa aplicação? Então veja, por que Jesus nos enche? Por que Ele quer que nós tenhamos uma vida espiritual em alto nível? Para nós atacarmos o inferno, arrebatarmos vidas que estão presas no pecado. É para isso que Jesus nos separou. É para isso que Ele te encheu. Para nós atacarmos o inferno. E o inferno não resistirá ao ataque da igreja. Então, para nós concluirmos a linha de pensamento, os discípulos não oravam. E se não oravam, não tinha oxigênio. E eles não tinham sede de Deus até então. Eles estavam no monte. E aí eu coloquei um termo ali bem propício. Eles estavam no monte de reboque. Diga comigo, de reboque, de carona. Quem já pegou carona aqui? Né? De reboque. Sabe qual é a aplicação? E nós temos um monte de gente hoje na nossa igreja de carona. Jovens estão de carona no pai. O pai é crente, ele vem de carona. Literalmente, espiritualmente. Ah, por que você é crente? Ah, sei lá. É porque meus pais são. Eu estou lá naquela igreja lá. Reboque do amigo. Por que você vai na igreja? Ah, sei lá, minha amiga me chamou e eu vou com ela. Reboque, está de carona. Outros, por que jovem você vai na igreja? Qual é o objetivo? Ah, eu vou lá porque tem um bonitão lá. Tem bonitão lá, está de reboque. É vice-versa. A menina, né? O garoto vai pular naquela igreja. Não é por nada não, mas eu vou lá porque tem uma menininha bonitinha lá. Eu estou indo lá porque esse é o meu propósito. Está indo de carona, está indo de reboque. Entendeu? Então os discípulos estavam de carona com Jesus. Jesus teve experiência e esses discípulos de carona. Eles não tinham alimentado da mesma motivação de Jesus. Deveria ser ao contrário. Tem um vídeo no YouTube, no Facebook, que está rolando ali, e é bem interessante, né? Eu já conheci a história, mas é um teatro que o pessoal fez na igreja, é mais ou menos assim o teatro. Um moço, ele vem de reboque para a igreja, de carona. Ele vem para pegar a menininha, né? E essa é a expressão que os jovens usam hoje. No tempo dos antigos, era namoro. O sogrão sentava no meio, com o bigodão, né, do sofá. A filha sentava no canto e o filho sentava lá no outro canto do sofá. Esse era o namoro antigo, não é? Monta domingos, os mais... Esse era um namoro abençoado. Aí veio uma outra geração. Na minha geração, que não é tão velha assim, mas que eu tenho alguns cabelos brancos, estou na casa 200, né? Já tinha o negócio de ficar. Que já não era mais o sogro no meio
e nem o filho ficar na canto, já pegava na mão, tinha beijinho para lá, para cá, era o ficar. Só que a minha geração também ficou para trás, como toda geração. Aí está vindo uma nova geração agora, dos adolescentes. E o ficar já também ficou. Agora é o pegar. Essa é a expressão que eles usam. É o pegar. Né? É tipo uma feira de tomate no final de feira. Todo mundo passa, pega, amassa e ninguém leva embora. Deixa ali. E isso é o pegar. Essa é a nossa realidade. E eu estou falando a linguagem de jovem aqui, né? Por ser pastor jovem. Aí eu falo nas palestras. E daí tem menina que aparece um copo descartável. Todo mundo bebeu água, pegou, amassou e jogou no lixo que ninguém quer. Essa é a realidade. Aí esse teatro é mais ou menos assim, uma menina na igreja, e aí chega um moço e fala assim, eu quero pegar aquela menina. E ele começa a vir na igreja. E aí ele vai em direção à menina, e ela é uma menina de Deus, uma menina crente, né? E ele tenta pegá-la. E ela fala assim, não, para você pegar ou ficar comigo, você tem que aceitar Jesus primeiro. Aí o caboclo vai lá, primeiro culto, ele levanta a mão, vem para frente e aceita Jesus. No outro final de semana, ele vai lá namorar. Agora vamos namorar, você quer Jesus? Não, para você namorar comigo, você tem que batizar nas águas. Não vou namorar o caboclo que não é batizado. Aí ele vai lá e pastor, como que eu faço para batizar? É simples, vamos para o discipulado, depois você vai batizar. Aí marca, passa um mês, o indivíduo vai lá e batiza, desce das águas. Aí depois de batizar, ele fala, agora é agora, né? Aí ele vai na moça novamente, olha, já aceitei Jesus, já batizei na água, vamos namorar. E ela, não, tem mais um passo ainda. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Depois que você for batizado com o Espírito Santo, aí nós vamos namorar. E agora? Aquele jovem que é desesperado. Vai, pastor, como que eu faço para ser batizado? E agora? Aí o pastor orienta. E o menino começa a buscar. E vai, e ora, e jejua todo dia, e ora. E aí Jesus, pela graça de Deus, no belo do dia lá, enche o menino com o Espírito Santo. E ele fica cheio de Deus. Fica navegando na dimensão do Espírito. E aí, quando ele é cheio de Deus, a mente muda, as perspectivas mudam, a espiritualidade muda. E agora ele vem para a igreja no domingão à noite, cheio de Deus, cheio da experiência com Deus. Aí a menininha toda arrumadinha, agora sim, já aceitou Jesus, já foi batizado nas águas, já foi batizado no Espírito Santo. Aí a menina chega nele e diz, agora vamos namorar. Ele diz, não. Jesus revelou que não é de Deus namoro. Eu quero ficar com Jesus, servir Jesus, adorar o Senhor. Chega de namoro! Então é isso. Essa ilustração é uma verdade na nossa vida. Por quê? Porque enquanto a gente ou as pessoas estão se alimentando, não estão se alimentando da motivação que é Jesus, é a motivação errada. Isso é o que os discípulos estavam exercitando. Enquanto Jesus buscava uma experiência com o Pai, os discípulos estavam orando, estavam roncando lá na cabana, né? Na tenda eles estavam roncando, não tinha uma experiência. Os discípulos andavam com Jesus, mas não conheciam a Jesus. Eles andavam com Jesus, mas eles não conheciam o Pai. A minha oração nessa noite é que hoje o Senhor possa ter uma revelação íntima com cada um aqui nessa noite. Eu oro para que nós não sejamos apenas evangélicos, apenas crentes, mas que nós tenhamos experiências místicas com o Espírito Santo de Deus. Você crê nessa verdade? Amém? Em segundo lugar, avança. Então, os discípulos, eles estão diante da manifestação da glória de Deus, mas, em vez de orar, eles estão dormindo. Avança. Então vamos lá, Jesus ele foi transfigurado, ele teve uma experiência mística porque ele orou. Os discípulos não oraram, e por isso foram apenas espectadores. Porque eles não oraram, ficaram agarrados no sono. Aquela palavrinha espectadores, segura aí um pouquinho. Aquela palavrinha espectadores, eu poderia ter sublinhado aquela expressão, espectadores. Jovens hoje. Eu fiz uma pesquisa em 2013, 2011
uma pesquisa em 2011. Fiz essa pesquisa na região de Mandaguaçu, em Maringá e no Sarandi. E aquelas pesquisas, nesses 3 ambientes, ela deu o mesmo resultado. Que nós temos uma classe muito grande, estou falando do universo jovem, de jovens espectadores do Evangelho. Espectadores do Evangelho. Ele vem para a igreja porque vai ter uma pipocada, vai ter um retiro, né, vai ter um louvorzão. Não que isso seja ruim, são estratégias, não estou menosprezando. Mas o objetivo principal é que os nossos jovens sejam motivados pela presença do Espírito Santo, que tenham um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. São espectadores do Evangelho, que vêm, sentam nos bancos, aqui no caso poltrona, né? E sentam como consumidores do Evangelho. O que será que o grupinho de louvor vai cantar hoje, né? O que será que aquele pastorzinho vai me oferecer hoje? Será que vai ter alguma coisa boa? São espectadores. Tem uma expectativa baseada naquilo que é concreto. São espectadores do Evangelho. E os discípulos eram basicamente isso, espectadores. Não oraram, não abraçaram a visão, não abraçaram a causa, não tiveram com Jesus, também não tiveram experiências. Não tiveram experiências. Aí quando veio a missionária lá do Rio de Janeiro, né? A gente é pastor, a gente sabe que convida um pregador de fora e tal, e vem e faz aquele alvoroço. Aí os irmãos ficam maravilhados. Como Deus usou aquele irmão de profecia. Irmão, Deus usou aquele jovem, mas Deus quer usar você, do jeito que você é. Se não importa se você é branco, se você é de etnia negra, baixo, gordo, Deus quer usar você da mesma forma que usou a qualquer outro. Essa é a verdade. Mas o fato é que muitas vezes nós somos espectadores. A gente vê o que está acontecendo. A gente chama para uma reunião de oração. Aí eu uso uma autonomia, né? Que vem sempre Pedro, Tiago e João na reunião de oração. São aqueles que realmente desejam orar. Porque a maioria são espectadores, só querem consumir. Ok? Em segundo lugar, vamos avançar um pouquinho. Veja, tem uma expressão assim que diz assim, ó. Um santo de joelho enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos seus pés. Ou seja, a igreja de Jesus na face da terra, ela não foi feita, não foi desenvolvida, não foi acrescentada por grandes pensadores inteligentes. Não são os grandes teólogos, os grandes evangelistas. Os grandes evangelistas são pessoas simples.